Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Na sequência dos vossos pedidos, vamos tentar então ainda colocar mais alguns vídeos com resoluções de partes dos últimos exames nacionais de português de 12º ano. Vamos então também, neste caso e na sequência da publicação do último vídeo acerca do grupo 3, da escrita, tentar exemplificar-vos como construir desta vez um texto argumentativo. Vamos então agarrar no exame final nacional de português do ano passado, 2024 também, mas desta vez a prova da segunda fase. Tínhamos aqui então a instrução para o nosso grupo 3. Cá está a questão de ser um grupo obrigatório e dizia o seguinte: se para uns a felicidade consiste em saber viver com simplicidade e desapego dos bens materiais, para outros a acumulação e a ostentação de riqueza constituem o objetivo primordial da vida. Reparem que vocês vão ter aqui uma frase a dar-vos algumas explicações acerca de algumas considerações gerais sobre aquilo que vai ser o vosso tema a argumentar. E continuava a instrução a dizer o seguinte: num texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de 200 e um máximo de 350 palavras, defenda uma perspectiva pessoal sobre o modo como a felicidade pode ser alcançada. Reparem então como esta parte da instrução é que vos vai dizer então qual é efetivamente o tema sobre o qual vocês devem falar. Como é que vocês veem a forma como a felicidade pode ser alcançada. E acerca disto, eles já tecem algumas considerações gerais, que é aquilo que vocês têm então naquela frase e que diz que então para umas pessoas a felicidade advém apenas de viver com simplicidade e desapego dos bens materiais, enquanto que para outros a acumulação e a ostentação de riqueza é a coisa mais importante na vida. Ou seja, vocês têm ali duas perspectivas diferentes, completamente diferentes acerca da forma como cada um encara a felicidade. E o que vocês devem então agora pensar é, para vocês, qual é destas duas opções que vos são apresentadas aquela com a qual vocês concordam mais, ou, inclusive, se vocês têm outra opção, outra ideia acerca de como a felicidade pode ser alcançada. Vocês poderiam fazer várias coisas aqui. Por um lado, podiam agarrar na frase que vos é dada, concordarem ou discordarem dela, ou concordarem por um lado e discordarem por outro. Ou então, inclusive, vocês poderiam também tecer a vossa própria tese, que é como quem diz a vossa ideia principal, que não tivesse necessariamente a ver com uma situação ou com outra, e já vos vou dar um exemplo também de como o faziam, mas o que vai interessar agora é vocês explicitarem, como continua na instrução, explicite de forma clara e pertinente o seu ponto de vista, a sua tese, que é como quem diz então a sua opinião de base. Fundamentando em 2 argumentos, cada um ilustrado com um exemplo significativo, e utilize um discurso valorativo. Esta expressão já aparecia no texto de apreciação crítica, porque vocês realmente vão ter que, ao dar a vossa opinião, mostrar então essa vossa subjetividade, fazer esses ditos juízos de valor acerca do que estão a falar. E depois aqui nas observações, como acontece sempre, tem novamente a questão dos limites de palavras. Volto a frisar, contem bem e em caso de dúvida, não fiquem demasiado perto dos limites inferior e superior do texto, pois um professor corretor pode ter uma leitura diferente, uma contagem diferente das palavras, caso vocês estejam em cima das 200 ou das 350 e acabarem por ter alguma desvalorização. Portanto, tenham cuidado com essas questões também. Vamos então verificar quais poderiam ser os primeiros passos a seguir para vocês começarem a construir o texto. À semelhança do texto de apreciação crítica, lembrem-se sempre que vocês devem estruturar o texto muito bem em introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu digo sempre aos meus alunos que se vocês têm que escrever 2 argumentos e ilustrar cada um com um exemplo significativo, então a estrutura do vosso texto deve ser qualquer coisa como introdução,
desenvolvimento dividido em 2 parágrafos, portanto, argumento mais exemplo, e depois então conclusão. Sendo que, obviamente, a introdução e a conclusão estariam apenas num parágrafo. Todos eles articulados com conectores ou articuladores do discurso que mostrem então a fluidez do vosso discurso. Agora, vocês chegavam aqui e começavam a escrever. Como é que vocês teriam a certeza que vocês efetivamente estão a argumentar e não apenas a expor? Vamos então começar a alinhavar aqui o nosso texto e vocês têm uma folha de rascunho ao vosso dispor no dia do exame, é só pedirem aos professores vigilantes e eles dão-vos a folha de rascunho e vocês, quem quiser, pode de facto tentar apontar quais vão ser os vossos argumentos e quais vão ser os vossos exemplos. Ora, vamos então começar a fazer o nosso texto e a pensar o que é que deve constar em cada uma das nossas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução do texto argumentativo, vocês obviamente devem mencionar já a vossa posição base acerca da temática que vos é dada. Nestes casos em que vocês têm então aquela pequena introdução à temática, podem perfeitamente mencioná-la, porque não faz mal nenhum vocês pronunciarem-se acerca da concordância ou discordância da mesma. No entanto, nos critérios de correção não consta propriamente um ponto específico para o aluno o fazer. Dependerá muito da interpretação do professor corretor a valorizar mais ou menos quem o faça. Vocês, de facto, aqui na introdução, devem mostrar então a vossa posição acerca da temática. E reparem, se a nossa temática é então o modo como a felicidade pode ser alcançada. E o que é que eu vou dizer acerca disto? Portanto, a vossa temática na prática é o que é que cada um de vós pensa acerca da procura da felicidade por parte de cada um. E isto é profundamente subjetivo, obviamente. Portanto, desde que vocês não fujam a esta temática de o que é que cada um pode então fazer para ser feliz ou como é que cada um encara a sua felicidade, portanto, o que é que o faz ser feliz ou o que é que faz para procurar ser feliz, vocês todos terão respostas certas. E é disso que se devem lembrar. Claro que na folha de rascunho, se quiserem, podem fazer então uma espécie de esboço do vosso texto com alguns tópicos que sejam essenciais para depois não se esquecerem das ideias que querem desenvolver. Agora, há aqui uma questão muito importante. Por exemplo, para mim, eu vou defender a ideia e a minha tese vai ser então a ideia de que a procura da felicidade é algo muito pessoal e subjetivo que pode ter a ver com aspectos de ordem material ou emocional. E isto vai ser a minha ideia principal que eu tenho que defender. Agora, o que cada um de vós tem que pensar é, quando definir bem o que é que vocês pensam então acerca da temática, vocês a seguir têm que pensar, ok, eu agora tenho que fazer 2 argumentos. Então, se têm que fazer 2 argumentos, imaginem que vocês têm que fazer aqui 2 porquês. De facto, eu costumo dizer aos meus alunos para imaginarem, nem que seja na vossa cabeça, mesmo que não esteja escrito no papel, que vocês agora tinham a vossa frase, a vossa tese, a vossa ideia base e a seguir tinham que me explicar porquê é que vocês acham isso. E essa explicação que pode ser realmente 2 porquês, vocês então teriam aqui os 2 argumentos. Portanto, e um argumento deveria estar num parágrafo, como disse há pouco, e o outro argumento noutro parágrafo, e cada um, então, ilustrado com um exemplo.
Estruturalmente, uma coisa que vocês devem ter muito em conta de facto é nunca separem o exemplo do argumento. Nunca coloquem um argumento num parágrafo e depois o exemplo que devia ilustrar aquilo que vocês acabaram de dizer num parágrafo diferente. Portanto, em termos de coesão textual e de estrutura do texto, isso é completamente errado. Agora, vocês podem perfeitamente colocar mais do que dois argumentos e mais do que dois exemplos. Nada invalida ou nada impede que vocês, um argumento seja ilustrado com dois exemplos ou que vocês acabem por colocar um terceiro argumento, mesmo que não o ilustrem com um exemplo significativo. O mínimo para vocês terem a pontuação máxima, de facto, são dois argumentos e dois exemplos. Agora, tenham bem presentes que vocês não podem apenas fazer afirmações gerais acerca da vossa temática. Esta ideia deste porque é de facto essencial e mesmo que ele não esteja então lá escrito explicitamente, vocês têm que na vossa cabeça pensar que têm que estar a explicar completamente a vossa ideia, uma vez que por causa de qualquer coisa que vocês coloquem no texto para mostrar ao professor corretor que vocês estão de facto a explicar completamente o vosso argumento. Apesar de considerar que seria benéfico para vocês fazerem na folha de rascunho alguns tópicos relativamente então à temática e àquilo que seja a tese e aquilo que sejam a base dos vossos argumentos e exemplos, não vos aconselho de todo a fazerem o texto numa folha à parte para depois passarem para a folha de resposta. Ocupar-vos-á demasiado tempo, tempo que será precioso certamente para vocês reverem sim o texto e terem todos os cuidadinhos para verem os erros, toda a tipologia de erros, quer na parte do grupo 3, mas também no exame em geral. Portanto, apesar de ser aconselhável ao aluno colocar estes tópicos para se orientar e ver se efetivamente está a pensar em argumentos e em exemplos que vão ao encontro da sua tese, da sua ideia principal acerca da temática, eu penso que mais vale vocês começarem logo a escrever na folha de resposta, quando começarem mesmo a escrever o texto em si e riscarem se for necessário, mesmo que ultrapassem palavras ou coisa do género. Agora, não percam demasiado tempo, porque o grupo 3 é demasiado importante na vossa classificação final para depois perderem pontos com ele. Definida a vossa tese e aquilo que serão então os vossos argumentos de base e os vossos exemplos, vocês, que podem fazer isso então na folha de rascunho, vocês agora começariam a vossa composição, o vosso texto na folha de teste, já de uma forma mais estruturada. Marquem bem a introdução, definam bem a vossa posição e realmente a seguir não tenham problemas em colocarem já aquilo que vocês consideram que é a vossa opinião base na introdução, porque realmente no texto argumentativo o aluno deve apontar a sua tese, a sua ideia central, já na introdução. Então eu vou começar da seguinte forma. Os meus alunos às vezes dizem muito que não sabem como começar um texto e, tal como vos disse no texto de apreciação crítica, vocês podem usar aquilo que o próprio exame vos dá para arrancar. No texto da apreciação crítica realmente é saberem que têm a começar pela descrição da imagem e arrancam logo com a descrição da imagem de uma forma direta e objetiva. Aqui, se vocês têm ali aquela frase introdutória, vocês podem agarrar nela para introduzir o tema ou então agarrem na instrução propriamente dita sobre a temática e exponham a partir daí já a vossa ideia. Vamos então começar o nosso texto e, à semelhança do texto de apreciação crítica, vocês podem e devem usar diversos conectores e articuladores do discurso para marcar então e articular as vossas ideias ao longo do mesmo. Aqui no texto de opinião vocês têm várias expressões que podem usar, não só o típico na minha opinião, mas também a meu ver, para mim, na minha perspectiva. Portanto, vão fazendo esse uso desses diferentes articuladores porque isso dar-vos-á pontos na parte da coesão, no ponto C da correção, então, aqui do grupo 3. Ora, então eu vou começar da seguinte forma. Para muitos, ser feliz está relacionado com a posse de bens materiais, enquanto que, para outros, a felicidade
pode vir de coisas mais simples ou relacionadas com aspectos emocionais. Reparem que eu ainda não disse nada, estou apenas a recuperar então aquela frase que já aparecia na instrução, portanto já aparecia no enunciado, e a colocá-la aqui apenas como introdução. Vou então agora dizer a minha tese. Para mim, a procura da felicidade pessoal é algo muito subjetivo e variável que pode ter a ver com diferentes aspectos e não necessariamente apenas com bens materiais. Então, isto seria a minha introdução, em que eu basicamente estive a recuperar aquela frase que nos era dada, mas agora vou então apresentar a minha tese já na introdução e então para mim a procura da felicidade vai ser algo muito pessoal, muito subjetivo e que vai ser então também algo muito variável e já digo, já insinuo que não concordo propriamente com aquela afirmação, pois acho que sermos felizes vai ter a ver com algo mais do que apenas com possuirmos bens materiais. Mas não me vou desenvolver, até porque já escrevi várias palavras e, como disse no texto de apreciação crítica, acho que é conveniente vocês, à medida que acabarem um parágrafo, irem logo contando as palavras para controlarem melhor os vossos limites. Ora, eu tenho 57 palavras na introdução. Vou começar então o meu desenvolvimento e, como dizia há pouco, vou começar pelo argumento e pelo exemplo no mesmo parágrafo e depois vou mudar de parágrafo ainda no desenvolvimento para apresentar o meu outro argumento e o meu outro exemplo. E vocês aqui não há uma ordem definida que vocês tenham de começar obrigatoriamente pelo argumento, vocês podem perfeitamente começar pelo exemplo. No entanto, se decidirem fazer isso, não comecem o parágrafo com por exemplo. Fica extremamente estranho vermos por exemplo, quando ainda não dissemos nada antes que vai estar relacionado com esse exemplo. Portanto, caso comecem pelo exemplo, não usem a expressão por exemplo, comecem logo a explicar então o vosso exemplo diretamente. Vou tentar fazê-lo no segundo parágrafo para vocês verificarem como isso pode ser feito. Agora, se estão a falar de dois argumentos, e não se esqueçam que também pode haver um ou contra-argumento, vocês podem usar o bom do em primeiro lugar, de seguida, em segundo lugar, ou então o por um lado ou por outro lado, e isso também marcará muito bem aos olhos do professor corretor a forma como vocês não só vão organizar o texto e as ideias, como vão de facto mostrar que sabem do que estão a falar e que estão a construir o texto com bastante segurança. Então vou começar pelo meu primeiro argumento da seguinte forma. Em primeiro lugar, penso que é evidente para todos que a felicidade muda de pessoa para pessoa. Aliás, que a noção de felicidade muda de pessoa para pessoa e o que me faz feliz a mim pode não ser o mesmo que para outra pessoa qualquer.
E reparem, se eu tivesse aqui só isto escrito, acham que isto já é um argumento? Pensem um pouco. Eu digo, em primeiro lugar, penso que é evidente para todos que a noção de felicidade muda de pessoa para pessoa e que o que me faz feliz a mim pode não ser o mesmo que para outra pessoa qualquer. É claro que eu já tenho aqui um princípio de um argumento, porque eu estou a dizer que a felicidade é algo variável. No entanto, isto não está ainda completamente explicado. Portanto, vocês tenham noção que devem explicar ao máximo a vossa ideia principal, o vosso argumento, porque, primeiro que tudo, vocês também não podem agora construir o resto do parágrafo apenas com base no exemplo, e vocês devem ser mais ou menos equilibrados quando no mesmo parágrafo falem do argumento e do exemplo. Não deem o destaque maior ao exemplo, mas sim de facto ao argumento, ou então tentem equilibrar um meio e meio para o exemplo e para o argumento. Agora, esta ideia ainda não estaria completamente explicada. Porque é que eu digo então que a felicidade é variável e muda de pessoa para pessoa? O que é que isso significa? O que é que isso tem a ver com a minha tese? Portanto, eu tenho que explicar um pouco mais esta ideia para que este argumento possa ser considerado como estando mais completo e que a minha eficácia argumentativa esteja então construída de uma forma mais segura. Então eu vou continuar e vou dizer: entender o que nos faz felizes, aliás, é essencial para procurarmos a felicidade no nosso dia a dia e lidarmos melhor com a desilusão de não a encontrarmos. E eu estou então a completar o meu argumento e a dizer que, se percebermos bem aquilo que nos faz felizes, nós poderemos então lidar melhor com situações que nos causam tristeza ou que nos impeçam de ser mais felizes. E agora vou dar o meu exemplo. Vocês podem perfeitamente usar a boa da expressão por exemplo, mas não é de todo obrigatório. Vocês podem perfeitamente começar a falar logo do exemplo diretamente, não o façam então num parágrafo separado, mas vocês podem completamente agora começar a falar do vosso exemplo. Procurem que o exemplo seja o mais específico possível. Pensem em situações concretas do dia a dia que não têm que ser verdadeiras, mas têm que parecer que são verdadeiras. Podem usar referências conhecidas na sociedade, podem usar referências a pessoas famosas, se for o caso, podem usar situações que vos tenham acontecido mesmo a vocês ou a pessoas conhecidas, mas mesmo que tenham que inventar, o que interessa é fazerem sentido e serem coerentes. Portanto, acima de tudo, pensem que têm efetivamente que ter um exemplo associado a cada argumento, porque isso vai ser muito penalizado nos critérios de correção caso não o façam. Atenção, também é uma questão que muitos alunos meus às vezes fazem. Tentem não explicar o argumento com o exemplo. Vocês às vezes, por exemplo, imaginem que eu dizia a felicidade muda de pessoa para pessoa porque, por exemplo... Quando eu digo um porque, por exemplo, este, por exemplo, é a explicação ainda do meu argumento. Não será um exemplo propriamente dito daquilo que eu quero dizer. Portanto, tenham cuidado com essa construção do porque, por exemplo, porque isso normalmente engana-vos, porque vocês pensam na vossa cabeça que estão já a dar o exemplo e depois não estão. Estão apenas a concluir o argumento. Então eu vou dizer: se eu tiver uma viagem de sonho que quero muito realizar, porque sei que ficarei feliz com isso, então eu vou reunir as condições para o fazer, porque para mim ser ou estar
feliz implica viajar. Por outro lado, para a minha melhor amiga, ser ou estar feliz pode apenas estar relacionado com um belo fim de semana em casa a ler ou ouvir música. E então eu exemplifico aqui o meu primeiro argumento, que tem a ver com esta variabilidade, com esta subjetividade do conceito de felicidade, e então aquilo que nós fazemos para procurar sermos felizes, esta felicidade vai variar de pessoa para pessoa por causa dos seus interesses. Vou então para o meu segundo argumento. Vou contar as palavras primeiro para ver onde é que já vou, porque supostamente estou a meio do meu texto. Ora, eu vou em 184 palavras. O meu texto vai ser grande porque, supostamente, se estou a meio, se fizer o mesmo número de palavras na segunda metade, já ultrapassarei o limite. Vou então passar para o meu segundo argumento e para vos dar o exemplo de como podem começar com o exemplo em vez de com o argumento, vou precisamente começar por aí e sem usar a expressão por exemplo. Então eu vou dizer, ter um carro ou um telemóvel novo pode fazer muitas pessoas felizes. Mas, então, e se o telemóvel se estraga? Ou o carro avaria? Ou sai um modelo novo que eu quero muito ter? Reparem que eu estou aqui a falar de bens materiais. E o meu segundo argumento vai estar, então, relacionado com esta ideia de que associarmos a nossa felicidade a bens materiais, que são coisas muito fúteis e muito passageiras, não será, na minha perspectiva, então, na minha opinião, a melhor forma de sermos felizes. E é esse que vai ser, então, o meu argumento. E eu vou agora explicá-lo e depois até inclusive vou dar mais um pedaço de exemplo, digamos assim, quando o explicar. Então eu vou dizer, como segundo argumento, e de seguida, sem fazer parágrafo, de facto, associar a ideia de felicidade a bens, à posse, aliás, à posse de bens materiais não faz, para mim, ou na minha perspectiva, para não usar para mim que usei lá em cima, na minha perspectiva, grande sentido. Pois são coisas fúteis e sem sentido de que nos aborrecemos e é preferível ligar a ideia de felicidade às relações e interações
humanas. Ter uma família unida, filhos, amigos. Pode, vou aqui mudar, fazer um ponto final. Ter uma família unida, filhos, amigos, pode ser o suficiente, e reparem como isto já era mais um bocadinho de exemplo, para muitas pessoas se sentirem felizes. E este é então o meu segundo argumento, que devemos ligar a felicidade a questões mais relacionadas com as interações humanas e aspectos emocionais e afetivos, porque de facto relacionarmos a nossa felicidade então com a posse e exibição dos bens materiais não será algo que para mim faça muito sentido, porque são coisas passageiras e que na prática são objetos que não deveriam ser determinantes para a nossa felicidade. Ora, e então eu não desenvolvi este parágrafo tanto, porque estou com receio do limite de palavras, vou contar então. Ora, vou com 277 palavras e vou então para a minha conclusão. Na conclusão, vocês obviamente, à semelhança do que eu disse há pouco, podem e devem usar expressões como concluindo, para terminar, por fim, desta forma, assim. Portanto, marquem bem a vossa conclusão com um conector e um articulador de discurso qualquer que vos faça, ou que mostre ao professor corretor, efetivamente, que vocês estão ali a terminar o vosso texto de uma forma que faça sentido e que seja coerente com aquilo que disseram. Não coloquem informação nova na conclusão, não argumentem na conclusão. Se vocês quisessem dar mais exemplos ou, acima de tudo, mais argumentos, têm de o fazer no desenvolvimento. Portanto, argumentar na conclusão significa que o vosso texto não terminou. Portanto, tenham cuidado, recuperem apenas o essencial das vossas ideias e não deem qualquer ideia nova, porque então vocês não estarão a concluir e isso poderá também ser penalizado. Eu vou concluir então desta forma. Assim, cada um deve perceber bem aquilo que o faz feliz. Claro que nas relações humanas também podemos ter momentos que nos deixam tristes. Mas considero que é preferível basear a nossa felicidade em aspectos mais imateriais do que materiais. Seja como for, temos de respeitar as escolhas de cada um, pois o que importa é que nos sintamos felizes com aquilo que definimos ser mais importante para nós. Seja como for, temos de respeitar as escolhas de cada um, pois o que importa é que nos sintamos felizes com aquilo que definimos ser mais importante para nós e para a nossa felicidade. E não estou a dar informação nova, estou apenas a explicar outra vez
algumas perspectivas sobre aquilo que acabei de dizer. E vamos lá ver se eu não ultrapassei o limite. Já não faço outra assim, fiz 351 palavra. Não podia ser, vocês não podiam ficar com estes limites. Eu vou cortar nem que seja 4 ou 5, porque imaginem que eu agora não tinha tempo para reler o texto, entregava assim e fiava no professor corretor que ia ignorar esta palavra a mais. Mas imaginem que eu me enganei a contar e eu não tenho uma palavra a mais, mas tenho 2 ou 3 palavras a mais. Então aí já se calhar seria quase inevitável ter uma penalização do tamanho. Portanto, dado que é uma margenzinha tão pequena, nunca entreguem o exame assim e façam realmente uma pequenina revisão, porque cortar cerca de 10 palavras, até um máximo de 10, 15 palavras é extremamente fácil. Basta substituírem, por exemplo, uma expressão maior por uma mais pequena e é isso que eu vou fazer. Por exemplo, vou reler o meu texto, não vou mexer na introdução, vou tirar daqui este qualquer, porque fica exatamente igual se eu disser para outra pessoa, e vou tirar daqui esta expressão no nosso dia a dia e vou substituir por diariamente. E vejam como eu já cortei então 1, 2, 3, 4, 5 palavras, porque substituí, não é? Por diariamente, e já estava no meu limite. Mesmo assim, vou continuar a reler o texto só para ficar mais segura de que não ultrapassaria mesmo as palavras. Posso tirar daqui este muito, vou tirar daqui este apenas, vou tirar aqui um belo. Ou seja, reparem o que é que eu estou a fazer. Estou apenas a tirar pequenos pormenores que não vão prejudicar em nada a mensagem que eu quero transmitir. O segundo parágrafo já é mais pequeno, por isso não lhe vou mexer e, na conclusão, vou verificar. Posso tirar daqui este, seja como for, e não vou mexer mais. E então já ficaria com um texto com cerca de 340 palavras que ficaria, de facto, dentro dos meus limites. E agora, só para vocês terem noção, vou aqui sublinhar alguns aspectos que poderiam ser úteis para vós. Por exemplo, então aqui a expressão para mim, expressões como pode ter a ver, que tem a ver então com o dito discurso valorativo. Em primeiro lugar, penso, ou é evidente, algo que é essencial. Aqui o meu exemplo, introduzido por um se, aqui o de facto, e reparem então aqui o exemplo, é preferível. Todas estas expressões mostram o dito juízo valorativo, a dita subjetividade. Na minha perspectiva, não faz grande sentido, pois, reparem como eu fui estruturando o meu raciocínio e depois então a conclusão assim. Um claro que é como um é evidente, mostra então outra vez a subjetividade, outra vez o conector interfrásico, pois, e concluo. No que diz respeito aos critérios de classificação do grupo 3, vocês vão ter então os aspectos de correção linguística a valerem 14 pontos, vão ter os aspectos da organização e coesão textuais a valerem 10, e se compararem este quadro com o da apreciação crítica, ele é exatamente igual, insiste-se novamente da constituição do texto em partes organizadas, na questão dos parágrafos, na questão da articulação interfrásica e das cadeias de referência, e por aí adiante, se o aluno manifestar falhas aqui, nomeadamente aquela questão de que eu acabei de vos falar, o colocarem o exemplo num parágrafo à parte do argumento era penalizado, por exemplo, aqui nesta questão, neste parâmetro C. Portanto, não façam isso e procurem, de facto, não ser muito repetitivos. Variem nos vossos articuladores de discurso, nos vossos conectores, por um lado, por outro lado, em primeiro lugar, desta forma, assim, todavia, no entanto, portanto, vão variando a articulação das ideias com conectores também eles variados. Depois, no que diz respeito ao tema e pertinência da informação, este quadro é exatamente igual ao da apreciação crítica e diria eu aqui, por exemplo, neste caso, a maioria dos alunos conseguiria não fugir muito ao tema. No entanto, também poderia acontecer um aluno acabar por falar de aspectos mais
no que diz respeito de uma felicidade muito restrita e falar todo o seu texto de um tipo de felicidade, por exemplo, apenas falar na questão dos bens materiais e estar ali o texto todo só a falar na posse dos bens materiais como sinónimo de felicidade. E aí acabava por ter alguns desvios. No entanto, a questão dos argumentos aqui, de exemplos diversificados e da informação ser apresentada de forma coerente, com um bom repertório lexical, é então igual à questão do texto de apreciação crítica. Onde é que muda a parte então destas duas tipologias textuais? É aqui então no formato textual. Portanto, vocês aqui têm que apresentar, não só explicitarem a vossa tese, então o vosso ponto de vista, depois a questão dos dois argumentos distintos, a questão de cada um ter um exemplo e terem a conclusão e o discurso valorativo. E depois vocês vão acabar por ser penalizados à medida que falhar algum destes aspectos. Reparem como vocês aqui, por exemplo, com dois argumentos, mas apenas um exemplo, vocês já vêm parar ao 8. Aqui, por exemplo, tinham apenas um argumento e um exemplo bem dados. Aqui têm dois argumentos com um exemplo, mas mais falhas noutros parâmetros. E aqui, por exemplo, se o aluno fizer um texto mais híbrido ou com falhas globalizantes, nomeadamente a questão de não terem exemplos, podem vir parar ao fim da tabela. Portanto, vocês têm que treinar os textos do grupo 3. Eu diria que o vosso foco deve ser realmente o texto de apreciação crítica e o texto argumentativo. Aqui, no que diz respeito ao texto argumentativo, o maior problema dos meus alunos é efetivamente a eficácia argumentativa, o bom de construírem as ideias com essa explicação completa daquilo que deve ser a tese, portanto, a explicação dessa tese. Portanto, vocês, quando virem a temática, se for um texto desta tipologia, no dia do exame, então vocês estabeleçam bem, ok, o que é que eu penso acerca disso, escrevam essa ideia, que será a vossa tese, e depois digam, eu penso isto porque, e eu penso isto porque. E esses dois porquês vão ser, então, os vossos argumentos, que devem ser explicados por palavras vossas. Nunca façam o porque, por exemplo. Portanto, tenham atenção a isso, não cometam esses erros e pratiquem, treinem, façam quantos mais textos consigam, porque só dessa forma é que vocês ficarão mais confortáveis com quer o texto argumentativo, quer a apreciação crítica. Bom trabalho, esperamos ter ajudado e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.